tema da mensagem de hoje é: você será alcançado. Abra sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, apenas um versículo, versículo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Repita comigo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Pode se assentar. Senhor, essa é a tua palavra. Te louvamos nesta noite porque o Senhor nos trouxe até aqui, meu Deus, e é um momento especial, uma noite de salvação. Senhor, abençoa cada coração, cada vida, meu Deus, que receberá essa palavra, os que estão aqui na igreja, aqueles que estão acompanhando de casa, através das redes sociais, que o Senhor, meu Deus, esteja trabalhando em cada vida, em cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Aleluia. Uma coisa é certa: Deus, Ele tem um chamado específico e especial para cada pessoa. Fala para quem está do seu lado: Deus tem um chamado para você. Deus tem um chamado para nós. Mesmo nos dias em que nós não estávamos na casa de Deus, mesmo nos momentos em que nós não conhecíamos a palavra do Senhor, Deus já tinha um chamado para nós. Deus estava preparando as nossas vidas para que nós, em algum momento, cruzássemos o caminho com Jesus. Você pode se lembrar da sua vida, mas você pode dizer assim: pastor, eu nasci na igreja. O pastor autorizou isso a acontecer? Deixou você nascer dentro da igreja? Teve autorização para isso? A gente brinca, mas algumas pessoas falam que são de berço evangélico, nasceram dentro da igreja, cresceram dentro da igreja, mas isso não quer dizer nada. Por quê, pastor, que não quer dizer nada? O senhor está desmerecendo então que eu cresci dentro da igreja? De forma alguma. As pessoas podem estar na igreja a vida inteira, mas elas terão um encontro com Jesus em algum momento. Isso é totalmente diferente. São duas coisas diferentes: estar na igreja e ter um encontro com Jesus. Viver dentro da igreja e ter o seu momento de encontro com o Salvador. São duas coisas diferentes, são dois momentos diferentes. Pastor, mas como assim? Eu lembro que eu andava por aí, até meus 21 anos de idade, eu não conhecia Jesus, eu não sabia quem Ele era, mas eu me lembro de coisas que aconteceram na minha vida antes de eu ter um encontro com Jesus, que hoje eu posso conectar a um propósito que Ele tinha para a minha vida. Hoje eu posso identificar que em determinados momentos da minha vida, mesmo sem eu conhecer Ele, Ele estava trabalhando na minha vida. E eu quero que você pare e pense por uns segundos, como era a sua vida antes de você conhecer Jesus? Como era a sua vida antes de você ser convidado a estar na casa de Deus? Como era a sua vida antes de você ter um convite para você entregar a sua vida para Jesus? Como era? O que acontecia na sua vida? E eu quero que você reflita a respeito disso e pare para pensar o que acontecia na sua vida antes desse encontro verdadeiro que você teve com o Salvador. Você pode falar: pastor, não acontecia nada. Aconteceu muita coisa, porque até aquele momento você estava vivo, você tinha uma vida. Talvez você cresceu, você se tornou um adolescente, jovem, um homem, uma mulher, e depois disso você se encontrou, ou talvez na sua adolescência, na sua juventude, eu não sei. Quem aqui se encontrou com Jesus antes dos 21 anos de idade? Levanta a mão. Quem aqui se encontrou com Jesus depois de 21 anos? Temos algumas pessoas. Quem ainda não se encontrou com Jesus? Porque eu vi que alguém não levantou a mão.
Eu tive um encontro verdadeiro com Jesus quando eu fiz 21 anos de idade. E isso faz pouco mais de 21 anos. As contas você faça. Foi lá no ano de 1999, março de 1999. E depois que eu me encontrei com Jesus, eu pude pensar na minha vida e ver o que eu tinha feito até ali. E eu vi que determinadas coisas aconteceram na minha vida para que aquele momento de encontro que eu tive com Ele fosse um encontro verdadeiro, fosse um encontro real, fosse um encontro agendado por Ele. Eu vi que durante a minha vida, às vezes passava um crente na rua com a Bíblia debaixo do braço, e eu gritava do outro lado da rua: "Oh, lá vai o aleluia, oh aleluia!" E aquela pessoa falava assim: "Deus te abençoe." Eu fazia assim: "Ah, sai, que coisa é essa?" Eu quis provocar ele, eu não quis que ele ficasse de bem comigo. E inúmeras outras coisas. Eu falava mal do pastor da cidade, que é o meu pai na fé, antes dele me apresentar Jesus. Eu não sabia o que eu estava fazendo, eu achava que eu sabia, mas eu falava mal dele na cidade. O que eu pudesse falar mal dele, eu falava. Olha só que coisa. E um dia eu me vi sentado, ouvindo aquele homem, que eu falava mal dele, de graça, ele não havia feito nada para mim, mas eu falava mal dele. Eu vi aquele homem me apresentando com todo amor, com todo cuidado, com todo carinho, um Jesus maravilhoso, um Jesus que entregou a sua vida. João 3,16 diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, tão grande foi o amor de Deus pelo mundo, pelas vidas, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. E o versículo continua: a saber, para deixar registrado, a saber, os que creem no seu nome. O amor de Deus foi tão grande por nós, tão grande, que Ele teve a coragem de entregar o seu próprio Filho, por amor a mim e a você. E aquele dia eu ouvi essa mensagem de amor, de um Deus que Ele ama e Ele se dá por aqueles a quem Ele ama. Um Deus de amor. E eu me lembro que eu estava acostumado a servir deuses que queriam os nossos sacrifícios, que queriam que a gente os amasse incondicionalmente. Mas o que eles colocavam sobre as nossas costas eram fardos pesados, eram exigências rigorosas, eram sacrifícios que a gente quase não era capaz de suportar. Mas Deus, eu conheci esse Deus de amor, que entregou a sua própria vida, que dispôs o seu Filho por sacrifício a mim, por amor a nós. E quando eu conheci esse Jesus, eu não quis largar mais Ele. Mas talvez seja hoje o dia de você ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu não sei. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, a sua data. E não é apenas por você frequentar a igreja. O encontro com Jesus, ele muda a nossa história de uma maneira extremamente significativa. Mas pastor, o que eu preciso para conhecer Jesus de verdade? Você precisa ter o seu coração aberto. Você precisa querer receber a mensagem da cruz. Nós cantamos aqui, nós louvamos o Senhor e declaramos nesta tarde, nesta noite,
que nós reconhecemos que Ele é o autor da nossa vida. Pessoas aqui com lágrimas nos olhos, cheias do Espírito Santo, declararam o amor por esse Deus. Pastor, mas eu não choro. Não tem problema, não é exigência. Pastor, mas eu sinto diferente das outras pessoas. Está tudo certo. Ninguém está exigindo nada de você. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração para você deixar Ele entrar. O Senhor diz: eis que estou à porta e bato. E Ele é educado, Ele bate. Ele bate a porta. Ele não invade. Ele não arromba a porta. Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E o Senhor nos dá uma lição. A cruz foi uma vez só, mas o Senhor nos convida inúmeras vezes a nos assentarmos com Ele à mesa. Mas essa é uma mensagem especial, diferente da de hoje. E mais para frente eu vou pregar essa mensagem a respeito da mesa, do quanto Ele nos convida a estarmos com Ele na mesa. Mas uma só morte, uma só cruz. Se nós encontrássemos Jesus pelas ruas hoje, nós não daríamos valor, nós não reconheceríamos Ele como o Salvador. Nós olharíamos e falaríamos assim: é só mais um. É só mais um falando a respeito do reino que virá. É só mais um falando a respeito das coisas de Deus. Ah, pastor, eu faria diferente. Não faria. Não faria diferente do que aquele povo que fez no passado, que escolheu que ele fosse crucificado. Ah, tadinho, foi crucificado. Não. Tadinho, não. Ele escolheu o caminho da cruz. Ele decidiu ser crucificado. Ele escolheu a morte para que eu e você pudéssemos ter vida. Ele decidiu o sacrifício da própria vida para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Aleluia! Aleluia! A gente escolhe na nossa vida, na nossa juventude, a gente escolhe uma namorada, um namorado, a gente escolhe uma profissão. Que caminho nós vamos seguir? Qual é a profissão que nós vamos ter no futuro? O que nós vamos fazer a vida toda como uma habilidade, algo que a gente desenvolve? A gente escolhe na juventude coisas que a gente vai fazer, a pessoa com que nós vamos viver, o trabalho que nós vamos executar, a profissão que nós vamos seguir, a carreira. A gente escolhe tudo isso muito novo. Mas e o caminho com Jesus? E o caminho da cruz? O caminho da salvação? Muitos não dão o devido valor. Mas você percebe que num momento da sua vida, você decidiu qual o caminho você ia seguir profissionalmente. Eu com 16 anos de idade abri meu primeiro negócio. Eu decidi que caminho eu queria seguir, o que eu queria fazer. Que eu queria ser um empreendedor. Porque eu via isso dentro de casa. Meus pais empreendedores desde cedo. E eu com 16 anos de idade decidi o que eu queria fazer profissionalmente da minha vida. Mas eu fui conhecer Jesus com 21. E às vezes as pessoas ouvem falar desse Jesus, se assentam num banco de uma igreja como você está assentado, e elas ainda não têm certeza do que caminho elas querem seguir. Elas ainda não decidiram que elas querem ser salvas. Elas ainda não decidiram que elas querem ir para a eternidade, que elas querem o céu. Elas ainda têm dúvidas a respeito. E olha só que coisa. Ontem foi o casamento de uma jovem, de um jovem da igreja.
Eu tive a honra de ir lá celebrar esse casamento. E muito novos, eles decidiram o que eles querem para o futuro deles. Ela declarou, prometeu lá, a vida toda estar do lado dele. Ele declarou, prometeu estar do lado dela a vida toda. Isso é muito importante. Mas e nós? E a nossa aliança com o Senhor? Nós declaramos estarmos com Ele para o resto de nossas vidas? Em que momento nós declaramos, nós nos casamos com o Senhor? Nós declaramos a nossa aliança, porque Ele oferece a aliança. Ele oferece a salvação. Ele oferece o caminho da vida eterna. Ele oferece um caminho de vida abundante. Mas e nós? Eu acho que não está na hora ainda. Eu acho que não é o momento. Pergunta para quem está do seu lado: quando foi o seu momento? E aí? Quando nós chamamos as pessoas para o caminho da salvação, muitas titubeiam, muitas falam assim: ainda não está na hora. Eu acho que não está na hora ainda de eu ir. Mas elas acordam todos os dias de manhã e vão trabalhar na sua profissão, naquilo que elas escolheram, naquilo que elas definiram como algo para a vida toda. E quando antes de tudo isso, o mais importante seria o caminho da salvação. Se você teve a oportunidade de ouvir falar de Jesus, nós deveríamos ter nos interessado muito mais antes. A gente precisa buscar o Senhor antes de todas as coisas. Buscar em primeiro lugar o Senhor, a sua salvação, o caminho de Deus, as coisas do reino, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o que o Senhor tem para você. Busque em primeiro lugar o caminho de aliança, de fidelidade com Deus, e você vai receber todas as outras coisas. É a mesma coisa um casal. O que um homem espera da sua esposa? O que uma mulher espera do seu esposo? Fidelidade, dedicação, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quando o homem e a mulher andam em fidelidade, andam em dedicação um com o outro, tudo acontece, tudo vai bem. No nosso casamento com Jesus é a mesma coisa. Quando nós andamos em fidelidade com o Senhor, quando nós andamos com Ele, no caminho que Ele definiu para nós, que Ele nos chamou, porque Ele tem esse chamado. Quando nós resolvemos andar debaixo do chamado dEle, Ele acrescenta todas as demais coisas na nossa vida. Pastor, mas e se eu não estiver pronto? Mas o que é estar pronto? Pronto é finalizado. Pronto é concretizado. Se você está pronto, é porque você não precisa de mais nada. Inclusive, quem está pronto não precisa de salvação, porque já tem. Mas nós precisamos. Ninguém está pronto. Ninguém está preparado. Fala para quem está do seu lado: ninguém está preparado. A gente não pode falar que a gente está pronto em momento algum. Eu estou pronto para ir receber Jesus como meu Salvador. Não está. Porque no momento que você estiver pronto, é porque você já vai para a glória. No momento que você estiver preparado, é porque tudo já se concluiu. Já está tudo concretizado. Você não precisa de mais nada. O seu caminho com Jesus já chegou ao fim. Já está na hora de você ir para a glória. Fala para quem está do seu lado: eu não estou pronto ainda. E quando nós declaramos isso, nós declaramos que sem Ele nós nada podemos fazer. Nós declaramos que para nós fazermos algo, nós dependemos dEle. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dEle para poder dar o próximo passo. Tudo que nós andamos na nossa vida, tudo que nós fizemos,
precisa ser deixado para trás. As coisas erradas, os caminhos errados, os erros, os equívocos, precisam ser deixados para trás. A gente não pode carregar isso durante a vida. Nós precisamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Nós precisamos renovar a nossa aliança no caminho da salvação. Porque se nós estivéssemos prontos, já tudo teria acabado. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Aqueles que estão com Jesus, diz assim: agora pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora não existe mais nenhuma condenação para aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus. Não há nenhuma condenação, nada que possa te desrespeitar, nada que possa te envergonhar. A partir do momento em que você reconhece: Senhor, a minha vida é tua, eu preciso de ti, nenhuma condenação há mais. O caminho da salvação nos leva a momentos na nossa vida de felicidade, de recebermos aquilo que o Senhor tem preparado. Mas pastor, o que Deus tem preparado para mim? Olha que interessante, João, capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João. Se você puder abrir na sua Bíblia, fica à vontade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Olha que poderoso isso. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Pastor, mas todos são filhos de Deus? Não, não são. Mas Ele deu a vida por todos? Sim. Mas somente aqueles que o receberam, aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, a estes foi dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Somente aqueles que creram que Jesus deu a sua vida por amor, somente aqueles que declararam que Jesus é o Filho de Deus e que Ele entregou a sua vida, a estes foi dado o poder de filho. Mas o que é o poder de filho? Alguém aqui tem pai rico? Ninguém, né? Eu tive, meu pai foi rico, até meus 3 anos de idade. Meu pai trocava de carro a cada 6 meses, às vezes uma vez por ano, quando a conta apertava. Trocava de carro, todo ano. Meu pai me contava que ele pagava na promissória, ele assinava lá 3, 4 promissórias para trocar de carro. Eu me lembro que quando meu pai perdeu tudo, que ele entrou em falência, que a minha família perdeu tudo, eu tinha brinquedo numa caixa grande de fogão, sei lá do que era aquela caixa, tinha brinquedo fechado no plástico, de tanto que tinha, de tantas coisas que tinha. E eu nasci na época das vacas gordas dos meus pais. E eu brinco com meu irmão, a gente quando se reúne em família, a gente pega às vezes álbum de fotografia, e minha mãe, ela tirava foto minha, e ela trocava a minha roupa como bebê, ela tirava uma foto, trocava a roupa, punha eu lá na mesma posição, batia outra foto. Trocava a minha roupa, colocava lá com uma roupinha diferente, batia a foto. Então tem sequência de foto minha, às vezes um filme inteiro, os mais novos não vão nem saber o que é isso, rolo de filme. Rolo de filme, que era caro, para revelar era caro. Hoje tira foto no celular, posta na internet. Ninguém tem foto impressa hoje. Mas a minha mãe fazia isso, tirava muitas fotos. Então tem uma caixa de foto minha, na minha infância. Aí você vai procurar do meu irmão nasceu nas vacas magras. Tinha as fotos que dava para ter. Tem um álbum e meio, mas o meu tem uma caixa. Mas por que eu estou falando isso?
uma pequena parcela da minha vida. Porque quando nós somos chamados filhos de Deus, nós precisamos compreender que o nosso Pai é dono de tudo. Eu vou falar para te despertar. Quando nós somos reconhecidos como os filhos de Deus, o Pai, o seu Pai, Ele é dono de tudo. E o que isso quer dizer? Que você tem direito sobre tudo. Que você tem direito a todos os benefícios da cruz. E o que a cruz conquistou para mim, pastor? Primeiro, a tua salvação. O teu caminho de fidelidade, de integridade com o Senhor. Jesus, Ele conquistou para você o caminho da liberdade. Que mais, pastor? Todo o resto. Tudo. Fala para quem está do seu lado, tudo. Tudo. O que é tudo? O que você precisa? Ele conquistou para você. Qual é a sua necessidade? Ele já conquistou para você. O que tem deixado o seu coração abatido? Ele já conquistou a vitória para você. Algum problema de enfermidade? Ele conquistou a cura para você. Pastor, é um impossível. Ele também conquistou para você. Pastor, eu estou numa situação difícil. Ele já conquistou a solução para você. Qual é a sua necessidade? Do que você precisa do Senhor? Ele já conquistou para você. Todas as coisas Jesus conquistou na cruz do Calvário pela sua vida. Ah, Jesus. Romanos 8:17. Abra sua Bíblia para você comprovar comigo. Romanos capítulo 8, versículo 17. Olha o que diz lá. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, Ele disponibiliza para você como herança. Ele coloca à sua disposição como herança para você viver o melhor que Ele tem para a sua vida.